Ao contrário de muitos autores, Gil Vicente viveu muito perto do poder. Homem da confiança de Dona Leonor, a rainha-mãe de Dom Manuel I e mais tarde também de Dom João III, o dramaturgo viveu cerca de 35 anos na corte. Escreveu a pedido dela e para ela representou. Autor, ator, músico e encenador dos seus espetáculos, produziu uma obra extensa entre 1502 e 1536, entre comédias, farsas e moralidades que o distinguiam das pequenas representações dramáticas que se faziam até então. Portanto, esta ideia de personagem posto de pé no corpo de um ator para um público ver e com alguma direção, sem ser, portanto, um bobo, sem ser um jogral, mas com alguma direção que unificasse um trabalho dos atores, que nós saibamos é a primeira vez que se faz em Portugal, não é? Ele era mestre de representação, retórica da representação. É esta a designação que aparece num dos documentos, o que significa que ele tinha como função, de facto, não só fazer autos para serem representados na corte, nos vários locais por onde a corte circulou, mas também organizar algumas das festas promovidas pelo rei por alturas de entradas do rei na cidade, ou casamentos, ou nascimentos dos príncipes, etc. Gil Vicente gozou então do raro privilégio de produzir livremente a sua obra e ter o apreço do público. No século XXI, continua a ser um dos autores mais conhecidos do país, particularmente da classe estudantil. Mas terá sido sempre assim? Gil Vicente morreu em 1536 e a sua obra foi editada em 1562, depois em 1586... e depois entrou numa espécie de limbo, numa espécie de esquecimento, vindo a ser de novo redescoberta em 1834. Houve ali um período de cerca de 2 séculos e meio em que Gil Vicente esteve praticamente esquecido. Mas como? Porquê? Na transição do século XV para o XVI, Portugal vive os anos mais gloriosos da sua história. É o tempo da expansão e das descobertas, quando, de acordo com o Tratado de Tordesilhas, meio mundo é português e o outro meio de Espanha. Bartolomeu Dias dobra o Cabo da Boa Esperança, Vasco da Gama desenha o caminho marítimo para a Índia e Pedro Álvares Cabral descobre o Brasil. Alcança-se a distante China, o Japão, e estabelecem-se rotas comerciais que atravessam o mundo. O reino atravessa dias faustosos, suportado pelas riquezas que chegam dos 4 cantos do globo. Lisboa está transformada numa capital mundial do comércio e, a pouco, erguem-se os mais emblemáticos monumentos nacionais. Contemporâneo destes acontecimentos, Gil Vicente não parece, no entanto, muito seduzido por eles. Se Camões, anos mais tarde, escreveria um poema épico louvando as virtudes heróicas do povo português, Gil Vicente segue o caminho oposto, redigindo uma peça de teatro onde condena os vícios da sociedade daquele tempo grandioso. Será então o alto da barca do inferno uma injustiça para com Portugal, ou via Gil Vicente o que ainda mais ninguém conseguia ver? Escrito para contemplação da Sereníssima Rainha Leonor, o Alto da Barca do Inferno é criado para representar na corte, tal como a generalidade da obra de Gil Vicente. Algumas das personagens que satiriza estão por isso sentadas entre o público. E só um golpe de gênio poria uma plateia a rir dos seus próprios defeitos. Num tempo de perseguição aos judeus, Gil Vicente manifesta-se em sua defesa em carta ao rei, naquele que é, de resto, um dos poucos dados seguros da sua biografia. Mas que mais sabemos sobre ele? Bom, o nome de Gil Vicente encerra em si um mistério, não é? Sobretudo um enigma de quem terá sido aquela pessoa. Gil Vicente, o autor dos autos, não é? Se o palco eternizou a obra do pai do teatro português, os bastidores mascararam-lhe a vida.
É possível que tenha nascido em 1465 em Guimarães e é possível que não. É possível que tenha morrido em 1536 e é possível que se tenha simplesmente afastado da vida pública. Entre estas duas datas, mais dúvidas pairam. Nos documentos da época, o nome Gil Vicente surge associado a múltiplos ofícios. Pelo menos 6, não é? De ourives, mestre da balança, membro da Casa dos 24, procurador dos mistérios na Câmara de Lisboa, mestre da retórica das representações e, inclusivamente, um dos documentos o refere como intérprete linguístico no Oriente. É um pouco duvidoso que se trate do mesmo, claro, mas por que não? Seriam todos uma e a mesma pessoa? O autor de Alto da Barca do Inferno? Nunca saberemos. Sabemos que Gil Vicente apresentou a última peça em 1536, Floresta de Enganos, e que nela havia indícios de que a vida e obra não teriam sido tão livres como à primeira vista pareceriam. Essa peça inicia-se com uma cena muito curiosa, onde entra um filósofo e um parvo. O filósofo entra amarrado a um parvo e queixando-se de que está proibido de falar na corte. E está proibido de falar na corte porque outrora falou demais. Aqui é ele o filósofo, é ele o homem castigado e aquilo é uma espécie de despedida. De 36 para diante nós não sabemos mais nada dele. O ano do desaparecimento de Gil Vicente é ironicamente o ano da introdução da Inquisição em Portugal. Quando anos mais tarde Paulo e Luís Vicente organizaram a compilação das obras completas do pai, já não puderam incluir todos os textos. A censura inquisitória suprimira peças completas e aplicara cortes profundos em muitas outras, deixando passar incólumes somente um número residual de textos. Ao ponto de terem desaparecido peças, que ainda hoje não se sabe onde é que estão, o Auto da Aderência do Paço, o Jubileu de Amores não se sabe onde é que está, não se sabe se foi queimado, se foram incluídas cenas noutras obras, não se sabe exatamente o que é que aconteceu e 7 das suas obras foram permanentemente retiradas da compilação. Depois aparecia um bocadinho, depois desaparecia, mas pelo menos 7 obras foram absolutamente censuradas na primeira e, segundo parece, na segunda compilação. E eis aqui a razão das obras de Gil Vicente terem caído num estranho silêncio até à ressurreição, quase 300 anos depois.